Que eu quero falar aqui para vocês é a respeito do Guzmán e esse assunto dele que vai voltar à tona possivelmente agora em 2022, porque após o Ronaldo comprar o clube, deve ter os próximos passos do empresário, vai ser rever alguns processos, entre eles os que estão contra o Cruzeiro, por exemplo, os que vão chegar aí, igual eu falei do Vinícius Popó, do Gustavo Risse no início do vídeo, e também que o Cruzeiro pode processar, entrar em recurso em relação a alguns outros processos, como por exemplo foi esse aí, igual eu falei com vocês, né, do Guzmán, onde o Cruzeiro, no caso, lá em abril do ano passado, estava muito próximo de contratar o jogador. Todo mundo sabe que o Guzmán acabou enrolando o Cruzeiro, ficou treinando no Envigado da Colômbia e ficou por isso. Ele tinha assinado com o Cruzeiro tem inclusive provas, de acordo com as reportagens da época, de que ele tinha assinado esse documento e assinado com o Cruzeiro, mas de última hora ele recuou e o Cruzeiro estava só esperando realmente para entrar em processo na FIFA, que pelo que nós sabemos não entrou ainda, naquela época não entrou em processo na FIFA, pelo menos pelo que nós sabemos, mas já tinha tudo para ter entrado. Enfim, não sabemos como que vai ficar em relação a essa história. Vale ressaltar que o Cruzeiro vai cobrar o Envigado da Colômbia e o jogador por conta dessa não vinda. Um dos motivos foi falar que o Cruzeiro não pagava em dia e também que os impostos aqui no Brasil eram muito altos, muito maior do que eles esperavam. Enfim, eu ficaria surpreso se um jogador, depois de assinar contrato, iria ver quanto de imposto ele teria que pagar, ou por exemplo, se o Cruzeiro pagava em dia ou não. Isso é coisa de que quando o time demonstra interesse, ao menos na minha opinião, o jogador, o empresário, o representante do atleta já deveria estar muito ciente antes de abrir negociações, quem dirá então assinar contrato, né? Mas enfim, ele que depois ainda fez essa mesma coisa com o Júnior Barranquilla da Colômbia, já tinha assinado vínculo, já estava esperando ele acabou indo para o Atlético Nacional. Então se o Cruzeiro junta ali com o Júnior Barranquilla e leva esse processo na FIFA, na Justiça, sem dúvidas pode receber uma compensação financeira bem interessante. Naquela ocasião, o valor especulado em relação ao valor que o Cruzeiro iria pagar por ele, não tinha certeza, mas era um valor próximo de 6 milhões e meio, 7 milhões e meio de reais. Acho que não seria muito longe disso. Jogador que estava realmente tendo destaque pelo Envigado da Colômbia. Pelo Atlético Nacional nessa última temporada não teve muito destaque. Foram 28 jogos, 5 gols marcados, até que nesse ano 8 partidas e 1 gol. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito dessa história, o que vai acabar dando isso aí, será que o Ronaldo vai deixar passar? Esse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Felipe Pires, jogador que ponta de 26 anos de idade, onde foi uma sugestão inclusive do Renato, um amigo lá do Camarote Esportivo, que tem canal também aqui no YouTube, onde ele destacou que o jogador vai ficar livre no mercado, atleta que atuava lá no Dnipro da Ucrânia, chegou nessa temporada, nem fez estreia por lá, e que já retornou ao Brasil e deve ter seu contrato suspenso nos próximos dias e sem dúvidas vai ter alguns times do futebol brasileiro interessados na sua contratação. É um jogador revelado na categoria de base do caso do Red Bull Brasil, que tinha uma parceria com a Red Bull e foi jogar em alguns times do futebol europeu, como por exemplo o Red Bull Salzburg, que é lá da Áustria. Teve algumas passagens também pelo Frankfurt da Alemanha, no time B, além também, por exemplo, no Hoffenheim, vários times ali da Alemanha. Teve alguma sequência ou outra, quando ele era bem promissor ainda, com 21 anos de idade, mas acabou que não conseguiu uma boa sequência por lá. Foi emprestado inclusive ao Palmeiras em 2019, chegou com muita expectativa, mas acabou que não deu muito certo, fez apenas 16 jogos naquele ano e 1 gol marcado, emprestado pelo Hoffenheim da Alemanha, e logo depois foi repassado ao Fortaleza na reta final do ano, onde fez 11 partidas, 1 gol e 1 assistência. Voltou ao futebol europeu, que até que foi interessante. As últimas 2 temporadas ele jogou pela equipe do Moreirense lá de Portugal e teve números razoáveis. Por exemplo, na temporada passada 23 jogos, 1 gol e 2 assistências, e em 2020 e 2021 28 partidas, 4 gols marcados e 2 assistências. Números até que razoáveis. Se fosse um atacante central seria um número bem baixo, né? 28 jogos e 4 gols marcados, mas por ser um ponto até que está razoável. É um cara com bastante velocidade e que é para um setor que o Cruzeiro precisa, né? Um ponta direita, um ponta esquerda, que o Cruzeiro já deixou claro, até o Ronaldo mesmo já falou isso, que o Cruzeiro busca pelo menos mais um jogador para essa posição no mercado e que não está nada fácil, ainda mais encontrar um jogador jovem nessa posição, rápido, veloz e tudo mais, por um preço bem acessível. É claro que o salário dele não seria baixo, não acho que ele ganharia menos do que 100, 150 mil por mês, mas quem sabe ele estando livre no mercado, até mesmo pode ter um potencial de venda no futuro, não seja uma boa oportunidade aí para o Ronaldo ver o jogador Felipe Pires, que poderia ser uma boa alternativa para jogar aí de ponta direita no Cruzeiro em 2022. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador e se você acha que ele poderia ser uma boa para o Cruzeiro
ou não. O último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito de reforços, e que história é essa de que vai ter um reforço internacional chegando no Cruzeiro. Enfim, essa notícia que foi do Roberto Gaúcho, que ele trouxe no seu Instagram nessa última semana, que vale ressaltar, ele já vinha falando que o Cruzeiro iria fazer uma grande contratação e que ele iria dar mais detalhes em breve, e depois, logo depois ele falou lá próximo do dia 15 de fevereiro que o Cruzeiro iria trazer um reforço internacional, claro que iria chegar assim de peso mesmo, que até agora não tivemos nenhuma informação a respeito desse caso, não tivemos nenhuma atualização, quem seria esse jogador, algum nome que está sendo especulado, enfim, não sabemos se é verdade essa história ou não. Roberto Gaúcho, que para falar a verdade nunca tinha aparecido no Cruzeiro dando algumas notícias ou algo nesse sentido, essa foi a primeira vez, e por ser um jogador muito reconhecido da torcida, todo mundo ficou bastante empolgado, mas até agora que eu estou gravando esse vídeo, dia 1º de março, não tivemos nenhuma informação a respeito desse caso, então aí vamos aguardar para ver qual que vai ser a cena desses próximos capítulos. Cruzeiro que ainda busca um ponta no mercado, eu falei para vocês que deve ir atrás de um atacante depois da saída do Thiago, então um atacante e um ponta. Vejo que também, se o Maicon for sair, o Eduardo Brock não for renovar, vai chegar também mais um zagueiro, então o Cruzeiro pode se esperar que vai ficar ativo no mercado, mas será que vai ser antes do Campeonato Mineiro ou depois? Enfim, porque tem algumas situações importantes, como por exemplo, definir quem que vai ficar, quem que vai sair do Cruzeiro, ter uma avaliação, um prazo de avaliação um pouco maior para o Paulo Pezzolano ver e estudar quais posições o Cruzeiro precisa, e além disso, o programa de sócios torcedores, que o Ronaldo já prometeu que vai ter um reforço quando o Cruzeiro chegar a 50 mil sócios, hoje estamos quase chegando a 37 mil, então eu vejo que para o início do Brasileirão é de se esperar algumas novidades e quem sabe até mesmo um grande reforço visando a Série B, um cara aí para chegar e ser bastante pontual, bem assertivo, né, eu diria, na contratação. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários quem que você acha que pode ser e quais posições também você acha que o Cruzeiro precisa de reforços antes de começar o Brasileirão. Alan, do Atlético Mineiro, ele que assim falou a respeito do clássico diante do Cruzeiro na entrevista coletiva que a equipe rival deu no decorrer dessa sexta-feira, e que até muitos torcedores do Cruzeiro repercutiram essa notícia, que o volante disse que não acompanha o rival, onde disse que não está ligado a informações do Cruzeiro, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela e vou ler junto com vocês o que o volante disse nessa entrevista coletiva, onde ele falou o seguinte, abre aspas: "Eu vou ser bem sincero, não acompanho o Cruzeiro, muito menos os jogos, então eu não sei te dizer o que nos assustaria, mas a gente sabe do tamanho que é o Cruzeiro e também como instituição. Temos que respeitar sim, mas não acompanho não. Não sei te responder essa pergunta", fecha aspas. E assim, eu vi muita gente repercutindo por conta do jogador não acompanhar futebol, e isso pra mim já é mais óbvio que tudo, né? Tem vários jogadores desde a época ali do Ronaldinho que não gostavam de assistir jogo nenhum, então não é de surpreender que em pleno 2022 tem algum jogador ou outro que fala que não acompanha, mesmo sendo a equipe rival. Eu tenho certeza que jogador assim, para parar e assistir um jogo de futebol deve ser um evento raríssimo, até porque a vida deles é isso aí o dia inteiro, e eu não fiquei surpreso em ver ele falando que não acompanha os jogos do rival. É claro que quando tem a semana de preparação, eles vão estudar, né? O Cruzeiro faz isso com todas as equipes, é óbvio que não vai ter o jogador assistindo todas as partidas do time rival, e sim na semana do jogo, ainda mais que Cruzeiro e Atlético Mineiro não entram em campo, vão fazer quase 10 dias, né, cada equipe, então vai ter sim essa preparação na reta final para o jogo, como já era de se esperar. Eu vejo até mesmo se perguntar para um jogador do Cruzeiro se ele tem acompanhado os jogos do Atlético Mineiro, eu tenho certeza que não, até porque cada um focado, né, no seu próprio trabalho, que eu acho que deve ser assim. Enfim, até ele teve algumas outras perguntas que foi respondendo, como por exemplo, como que está em relação ao psicológico dos jogadores para entrar nessa partida, até porque no ano passado o Atlético era considerado muito mais superior do que o Cruzeiro, né, em relação, até todo mundo falando que seria uma goleada, e o Cruzeiro acabou vencendo por 1-0, então o volante até evitou responder alguma pergunta que poderia gerar mais polêmicas ou algo nesse sentido. Esse clássico bem mais quieto em questão de bastidores do que os outros anteriormente, até o Ronaldo mesmo já tinha marcado um almoço para antes dessa partida diante do Atlético, possivelmente no domingo ali mais cedo, né, com, por exemplo, o Rubens Menin do Atlético, algumas pessoas importantes do time rival. Então, pelo menos aqui agora, pelos bastidores, até que ambas as partes estão tranquilas, mas dentro de campo, tenho certeza que isso vai mudar. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito dessa entrevista do volante do Atlético, se você acha que teve repercussão, se você acha que não, se você viu alguma polêmica aí nessa história. E bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre algumas notícias a respeito de atualização do mercado da bola do Cruzeiro e tudo mais. Vou deixar aqui os 2 e também nosso canal de cortes do Cruzeiro News, que está aparecendo aqui no meio agora. Clica lá e se inscreve. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!